Oi pessoal, sou o Dr. Júlio César Alves. Hoje nós temos um evento importante aqui em Dois Córregos, nessa praça, a Praça do Coreto, onde nós vamos falar sobre um problema muito sério que aflige toda a humanidade, que são as depressões e os transtornos de ansiedade. Nós vamos mostrar uma abordagem terapêutica moderna, nós vamos mostrar como que nós podemos corrigir o meio biológico, retardando ou não dando ênfase a essas doenças, não deixando que elas sejam manifestadas, quais os nutrientes que equilibram o corpo para que você não possa ser suscetível a elas. Enfim, vai ser uma abordagem terapêutica de procedimentos modernos, atualizados, contextualizados e todos com referência bibliográfica extensa, vastíssima. Não é o Dr. Júlio César que vai colocar esses termos, não é a minha opinião, é a opinião de inúmeros trabalhos científicos. Enfim, uma abordagem ampla para uma população que carece, que sente necessidade desse tema, porque é um dos temas que mais aflige a humanidade no presente século e talvez seja, daqui 2 ou 3 anos, a principal causa de mortalidade a nível mundial, superando as doenças cardiovasculares e superando os cânceres, as neoplasias. Enfim, vamos tentar de uma maneira sucinta, rápida, fazer uma abordagem de todos esses assuntos. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar nessa cidade. Eu sou de Piracicaba e quase metade dessa cidade praticamente passa comigo, como paciente. É uma cidade maravilhosa, abençoada por Deus. 28 anos, 36 anos de profissão, 5 residências médicas, 800 títulos, 12 milhões de trabalhos científicos no Google acadêmico, 600 mil trabalhos científicos ao ano, me levou a reformular toda a área médica, baseado nesses trabalhos científicos e não na minha opinião como médico. Às vezes eu tinha essa opinião, mas não estava corroborado por trabalhos científicos e eu não as emitia. Depressão, transtornos de ansiedade, diabetes, hipertensão, cânceres, são sintomas, não são doenças. Está mais do que comprovado isso estatisticamente. Não são doenças, são sintomas de um meio biológico deteriorado. Quando eu falo em meio biológico, eu falo na epigenética. A epigenética controla o nosso corpo. O que vem a ser a epigenética, o meio biológico? 40% nutrição, toda a parte nutricional sua, e 30% toda a parte ambiental, atividade física, uso de entorpecentes, álcool, cigarro, estresse, nível de estresse. Em suma, acreditar ou não, ter uma fé padronizada, tudo isso faz parte do meio ambiente. Então, o meio ambiente, com 70%, 40% nutriente e 30% a parte ambiental, faz com que a parte genética, o projeto Genoma, que ficou pronto entre 2002 e 2003, mostra que o gene não é Deus, o gene não é soberano, o gene não tem uma expressividade de 100%. Não é porque você alberga o gene que você vai ter aquela doença. O gene precisa de fatores nutricionais e ambientais para desencadear o estopim dele. E isso é uma maravilha. Quantas doenças que seu médico falou que eram consideradas crônicas, você vai ter que usar medicamentos por toda a vida, e hoje você está curado.
praticamente não usa medicamento nenhum e nem tem mais a doença. Por quê? Porque você cuidou da epigenética, da parte ambiental. As depressões, 70% são por deficiência de serotonina, 20% noradrenalina e 10% dopamina. Mas existem as depressões mistas, serotonina, noradrenalina, serotonina, dopamina, e cabe ao médico perceber isso. Obrigado. O que provoca elas? Por exemplo, você está com colesterol alto, você passa pelo cardiologista, ele te passa uma porcaria de uma estatina, uma droga que deveria ser implodida no mundo todo, por N problemas adversos que provoca em nosso corpo. A estatina faz com que o seu colesterol fique baixo. O colesterol ficando baixo, o cérebro é deteriorado, é degenerado. Seu cérebro e seu coração precisam de colesterol para nutrir neurônios e para nutrir as células miocárdicas do coração. Isso não sou eu que estou falando, é o FDA, o Fundo de Administração de Drogas dos Estados Unidos. Há 4 meses atrás, pediram desculpas, um meia-culpa de 26 anos de erros, de 26 anos de engano em relação à população mundial, atribuindo a colesterol e a gorduras animais saturadas problemas coronarianos e problemas cerebrais. Eles disseram, apaguem tudo isso. O problema é carboidrato, açúcar, glicídio e glúten. E eu acrescentaria mais, intolerância ao glúten, ou doença celíaca ou não, intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, intolerância à caseína, que é a proteína do leite, maltrata o seu intestino. E o intestino maltratado é onde começam os quadros cerebrais. Para vocês terem uma noção, 90% dos problemas de aumento de serotonina são fabricados a nível de intestino, 10% só a nível cerebral. A serotonina precisa de um aparelho digestivo, estômago, fígado, vesícula, pâncreas e intestino, funcionando como engrenagem de um relógio suíço. Qualquer um dos dentes que fale, a engrenagem emperra. E a estatina, por exemplo, é um produto que aumenta em 200 vezes mais a chance de suicídio. Repito, os trabalhos novos mostram que as estatinas aumentam a possibilidade de suicídio em 200%. É um absurdo. O colesterol alto, 180, 200, 220, aumenta o colesterol bom, HDL, que é um colesterol protetor do coração, e faz com que você tenha longevidade cerebral. Aliás, eu falo, colesterol alto, vitamina D, que você pega pelo sol, das 10 às 2 horas da tarde, meia hora de exposição, a vitamina D, ou usa suplementos de vitamina D, porque todos temos deficiência, e a vitamina D leva à depressão também. A vitamina D, o colesterol, são produtos que detonam a função cerebral. Eles precisam estar equilibrados para que vocês não tenham essas manifestações clínicas. Mas vamos imaginar aquele paciente que tem problema de estômago, azia, queimação, dor de estômago, empachamento pós-alimentar, gases. Procura o gastro. E o gastro acha que é excesso de ácido clorídrico. E passa um antiácido. Hidróxido de alumínio, ranitidina, famotidina, cimetidina, lanzoprazole, omeprazole, pantoprazole, enzoprazole, os prazoles da vida, cancerígenos ao extremo, todos eles.
o problema piora, se agrava. Por quê? Porque o problema desse paciente era uma gastrite atrófica. O estômago não estava produzindo ácido. E ele neutralizou mais a produção de ácido pelo estômago. E essa neutralização da produção de ácido faz com que o piloro, que é a região de transição do esôfago para o duodeno, primeira porção do intestino, fique fechada. Então ele tem empachamento pós-prandial e tem refluxo, tem azia, queimação, tem gases. E aí o médico passa um antiácido, um bloqueador de prótons, um absurdo, provocando problemas de câncer e agravando o problema de desnutrição. Porque a partir de 40 anos, o nosso estômago, com a gastrite atrófica, desenvolve pouca produção de ácido clorídrico. Há uma diminuição da produção de ácido clorídrico. Então a carboxipeptidase, uma enzima que produz a vitamina B6, a piridoxina, a vitamina B9, ácido fólico, e a vitamina B12, cianocobalamina, que os veganos não ingerem, nem vitamina B12 e nem ferro, nem niacina, e nem CLA, ácido linoleico conjugado e outros produtos que nós temos que repor, nem as vitaminas lipossolúveis ingerem. Tem que todos fazer uma suplementação nutricional. Você, usando esses produtos, você está corroborando com mau funcionamento, maltratando o aparelho digestivo seu, diminuindo a produção de serotonina, que já está agravada com o estresse emocional seu. No estresse emocional, a serotonina cai pelo aumento do cortisol. O cortisol aumenta, a serotonina cai. Então, é um erro em cima do outro. Para o estômago, toma vinagre de maçã a 6%, que você compra em qualquer loja de produtos naturais, um copo de café, uma colher de sopa no almoço e no seu jantar. Você está acidificando o estômago seu. Você está corrigindo esse declínio do ácido clorídrico. Toma cloridrato de betaína, que é uma planta específica para acidez gástrica. São produtos extraordinários para o seu estômago. Você tem que neutralizar o problema na sua origem, que é o meio biológico. Se você não neutralizar, você não tem condições, porque os antidepressivos usados para depressão, eles apenas modulam os neurotransmissores do cérebro, porcamente, mas modulam. E esses antidepressivos estão envolvidos com aumento de 45% de acidentes vasculares cerebrais. Repito, os antidepressivos, você tem uma incidência maior, sendo hipertenso ou não, de ter 45% mais chance de derrame, de acidente vascular cerebral. Mas não limpa os lixos celulares que estão entre uma célula cerebral e outra. Então, um dos tratamentos para a depressão é a reposição de vitamina B6, piridoxina, B9, ácido fólico e B12 e cianocobalamina. A B6, com couve, com espinafre, você tem muitos folatos e ácido fólico. A vitamina B9. A B12, ou reposição suplementar, ou na carne vermelha. Não tem como. E aí você corrige crises de hipoglicemia, rejuvenesce as células do corpo, tira os cabelos brancos, os cabelos voltam a ficar pretos, é deficiência de vitamina B6, B9 e B12, tira unhas quebradiças, tá? Por quê? Porque a deficiência de vitamina B6, B9 e B12 leva a uma deficiência de zinco, cobre, selênio e manganês. 4 nutrientes fundamentais para a imunidade sua. Zinco, cobre, selênio e manganês. Presente nas amêndoas, nas nozes, nas avelãs, esses nutrientes aí.
Um outro problema que a gente encontra são as intoxicações. Vivemos num mundo extremamente contaminado. Vivemos num mundo onde a nossa água é contaminada, o ar é contaminado. Nós temos que fazer essas desintoxicações. Nós temos intoxicações por halógenos, fluoreto, cloreto e brometo. Os três deslocam o iodo da sua tireoide, provoca hipotireoidismo subclínico. O que é o hipotireoidismo subclínico? Que não aparece nos exames de sangue. T3, T4, TSH normais, e o médico fala que você não tem tireoide. Você tem. Você tem ganho de peso, você tem hipertensão arterial, que não é hipertensão, é pelo hipotireoidismo. Você tem aumento de ácido úrico, que não é aumento de ácido úrico, é pelo hipotireoidismo. Então é um chute atrás do outro, porque não está indo nas consequências e na causa do processo depressivo e dos transtornos de ansiedade. Eu não diria que se vocês tivessem o meio biológico equilibrado, a epigenética, vocês não teriam esses sintomas de depressão e transtornos de ansiedade. Eu diria que seria muito difícil você ter, porque vocês teriam couraças e antídotos para proteger isso. Fluoreto, você pega da água. A nossa água é fluoretada, é um absurdo. O flúor é um resíduo da indústria do alumínio, incinerado na Europa e nos Estados Unidos, e é um resíduo da indústria de cerâmica. O flúor, o fluoreto, as pastas dentais não podem ter flúor. Ah, mas previne cáries. Mentira! Não previne cáries nem em crianças, muito menos em adultos. O flúor é um produto tóxico, o fluoreto. Não deve ser usado em hipótese nenhuma. Provoca depressão. Cloreto. A nossa água é cloretada. É uma porcaria. Proibido nos Estados Unidos e na Europa. A nossa piscina tem cloro, não tem ozônio. Temos hoje 3.000 cidades no mundo com tratamento de água com ozônio. 3.000 cidades, nenhuma brasileira. Nenhuma brasileira. O cloreto, você está tomando banho, aquele vapor é cloreto puro, você inala aquele vapor. Vai prejudicar o fígado, deslocar o iodo da sua tireoide, provocando um hipotireoidismo subclínico. E o brometo? O brometo, as saunas úmidas também, aquele vapor de sauna úmida, se for com água corrente, que é água que tem cloro, você tem intoxicação pelo cloreto. A sauna úmida é um veneno. Você tem que tomar sauna seca. Uma das desintoxicações de tóxicos é sauna seca. 2 vezes por mês. Porque na transpiração você elimina alguns metais tóxicos que só saem pela transpiração. E já que a sauna úmida você não pode fazer, você faz a sauna seca 2 vezes a cada mês. É o suficiente. E o brometo? Brometo está presente nos pães. Os pães têm bromato, que dá tamanho ao pão, dá liga ao pão. As bolachas duras têm bromato. Os carros expostos ao sol, ao ar livre, 2 ou 3 horas, o interior dele é tudo brometo. Você tem que andar com o carro aberto, com os vidros abertos, por 5 minutos, até sair todo esse brometo do carro. Tá? O brometo até tem um tranquilizante da Roche, Lexotan, bromazepam. Colocaram uma porcaria de um halógeno, uma droga dentro de um tranquilizante. Como colocaram o flúor, a fluoxetina, flúor, Prozac, dentro do antidepressivo. A indústria apronta isso, porque a indústria quer ver o quê? A gente doente. Porque a gente ficando doente, nós damos lucro para a multinacional de medicamentos que tem royalties de 17 anos para lucrar com esse produto, sem nenhuma competição com outra indústria. A indústria lucra os médicos, lucra medicinas de grupo, lucram tudo isso daí. E o que elimina fluoreto, cloreto e brometo? O iodo. O iodo é um dos 5 melhores nutrientes do mundo. Magnésio, que o nosso solo não tem, porque não temos lava vulcânica, não temos solo vulcanizado.
A vitamina D, que hoje nem é vitamina, é hormônio. O ômega 3, que a gente trata as depressões, eu vou chegar já lá, com ômega 3, não ômega 3, porque o ômega 3 tem contaminação mercurial. Nós tratamos com óleo de krill, que é muito superior ao ômega 3. Então, magnésio, vitamina D, ômega 3, iodo e a K2. A K2 está presente nos produtos fermentados, miso, natô, nos yakults, iogurtes, no kefir, nas enterogerminas, nos produtos que protegem a flora do seu intestino, fazendo com que o seu intestino funcione melhor. E o seu intestino funcionando melhor, você não tem essas intoxicações por esses metais. Outra coisa, nós fazemos lá no consultório, com o exame de cabelo, análise de intoxicação por mercúrio, cádmio, arsênico, alumínio, níquel, metais extremamente tóxicos e pesados que provocam depressão, provocam melancolia, provocam ansiedade, crises de humor. E o médico jamais vai pensar que o que ocorreu foi provocado por intoxicação por metais pesados. O iodo, vocês podem usar em uma vasilha de água, verduras, legumes e frutas, 2 gotas de iodo a 2%, que é chamado solução de Lugol. Deixa 1 hora, 1h30 e lava. Toda essa água fica rica em agrotóxico, pesticida, herbicida e fungicida. Então só o iodo limpa agrotóxico, pesticida, herbicida, fungicida, fluoreto, cloreto e brometo. Tudo isso a medicina desconhece. Os médicos têm que aprender. Infelizmente dão muitos plantões, trabalham demais, não tem condições de ficar atualizados. Tudo isso não é o Dr. Júlio que está falando. Então, quando vocês tratam uma depressão, vocês estão tratando, é como câncer. A pessoa ficou 5 livre do câncer. O oncologista chega para a pessoa e fala: você está livre da sua doença. 5 anos sem a doença. Você não está livre, você está remida. O meio biológico continua comendo solto, o meio biológico, e daqui 15, 20 anos você vai ter um novo câncer em outro local, pelo mesmo problema, ou no mesmo local. Então nós temos que tratar o meio biológico. Então o que a gente usa particularmente para o quadro depressivo? A vitamina B6, B9 e B12. Usamos o magnésio. O magnésio o nosso solo não tem. Então como que a gente pode repor? O chocolate amargo, cacau acima de 60% tem magnésio, tá? Existem produtos que têm magnésio, mas numa quantidade mínima. Amêndoas, nozes, castanhas, avelãs, tem magnésio. E tem gordura monoinsaturada, que é a gordura do azeite de oliva extra virgem. Tem magnésio também. Tratamos então com vitamina B6, B9 e B12. Tratamos com magnésio. Tratamos com vitamina D. Tratamos com vitamina D. Tratamos com ferro. Ferro baixo faz um transporte de oxigênio pela hemoglobina muito deficiente. E vocês têm cansaço crônico, fadiga crônica, que pode levar a quadro depressivo. O ferro é eliminado por intoxicações de alumínio, as panelas de alumínio, marmitex, quentinha, papéis aluminizados. Hoje, 4 utensílios são inertes: barro, aço inox, ágata, que são as cerâmicas, e vidro refratário. Esses 4 vocês podem usar no seu dia a dia, na sua rotina, que vocês não vão ser intoxicados por esses metais pesados ainda. O óleo de krill. O óleo de krill é o substituto do ômega 3, porque o ômega 3 quase todos têm contaminação mercurial. Os peixes de água salgada são ricos em ômega 3. Salmão, truta, cavalinha, arenque, anchova, todos eles são ricos em ômega 3. O óleo de krill tem fosfatidilcolina,
80 vezes mais do que o ômega 3. Fosfatidilcolina é a membrana dos neurônios do cérebro. Impulsos elétricos, bioquímicos e neurotransmissores. Memória, raciocínio, concentração, foco, desempenho intelectual, agilidade mental. O óleo de crio tem 60 vezes mais DHA, ácido docohexanoico, do que o ômega 3. DHA é uma gordura. Os outros 25% é colesterol. Aliás, eu sempre falei que se o colesterol fosse um inimigo do nosso corpo, como os cardiologistas tanto preconizavam e alguns preconizam ainda, Deus fez nós de uma maneira, errou pela primeira vez. Porque Deus fez nós a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança Deus nos criou. Ora, nós temos 10 trilhões de células e 90 trilhões de bactérias. O nosso corpo tem 9 bactérias para uma célula. Nós somos muito mais bactérias, só que bactérias probióticas e pré-bióticas, bactérias comensais, bactérias não patogênicas. Temos 9 para 1, 90 trilhões de bactérias para 10 trilhões de células. E toda célula nossa, a base é o colesterol. O colesterol faz parte de todas as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, coenzima Q10, licopeno, que é do tomate. Muita gente come o tomate e fala, eu estou com licopeno, eu estou protegendo próstata. Não está protegendo próstata nenhuma. O licopeno é lipossolúvel, precisa ter gordura junto para ser assimilado. Se for o licopeno sozinho, não vai proteger, não vai ser assimilado. E metilsulfonilmetano. Então, o colesterol faz parte dessas 8 vitaminas lipossolúveis. O colesterol faz parte de todos os hormônios esteroides do nosso corpo. O colesterol é uma máquina. Infelizmente, ele é colocado no local do incêndio, porque ele vai para apagar o incêndio, e nós fotografamos a casa incendiada, já no rescaldo, e o colesterol ali presente fala, olha lá, olha quem provocou o incêndio. Não foi. Ele foi para salvar. Quando o seu fígado está sobrecarregado de gordura trans, óleo de canola, soja, girassol, amendoim, milho, algodão, não dão nem para o seu inimigo. Vocês vão matar seu inimigo. A gordura trans asfixia as células hepáticas. É como se colocasse um plástico no pescoço das células hepáticas. E aí, pro fígado se proteger, ele tem que produzir colesterol. E aí você tem a esteatose hepática, a infiltração de gordura no seu fígado. Então, de uma maneira global, o meio biológico é que nós temos que proteger, porque é o meio biológico que vai nos dar qualidade de vida e vai impedir doenças degenerativas do cérebro e principalmente quadros depressivos e transtornos de ansiedade. Um produto muito bom também que nós usamos é para aumentar o triptofano. O triptofano é um aminoácido que aumenta a serotonina, 70% das depressões, e aumenta a melatonina. A melatonina faz com que você tenha um sono REM, um sono de movimento rápido dos olhos, um sono profundo, revigorante, e você acorda 6, 8 horas após, revigorado. Tá? O triptofano está presente no grão de bico. Grão de bico, você pode deixá-lo, você pode bater no liquidificador, você coa para tirar todo o fitato, porque o fitato dá empachamento pós-prandial. Ferve o grão de bico, deixa 8 horas parado, e aí toma um copo de grão de bico por dia. Outro produto muito rico em triptofano é a banana. A banana tem triptofano, a banana tem potássio. O potássio transporta a serotonina, esse neurotransmissor espetacular do seu cérebro. Existem alguns chás espetaculares, chá verde, chá preto, chá vermelho, todos têm cianinas que protegem o cérebro, esses chás. O chá verde tem um antioxidante extraordinário.
Só que o chá verde tem também cafeína. E a cafeína não deve ser usada à noite, porque pode tirar o sono. Aliás, a cafeína, 3 xícaras de café por dia, comprovado cientificamente, milhares de trabalhos, pela alfa-xiloridase dela, ela impede depósito de substância beta-amiloide no cérebro, impede Alzheimer. 3 xícaras de café por dia, como a vitamina D e como o óleo de coco. Então, sucintamente, o que eu faço pela manhã, em jejum? Um copo de água com limão inteiro espremido. O limão inteiro espremido, com canudinho para não afetar a sua dentina. Ele entra ácido, corrige o estômago seu, azia, queimação, refluxo, corrige, abre o piloro para digestão sua. E quando entra na sua corrente sanguínea, no seu duodeno, demora 10 minutos, ele alcaliniza o seu sangue. Os 9 nutrientes dele são alcalinos. Seu sangue fica alcalino. Nosso corpo opera em pH alcalino. É um pH de 7,35 a 7,45. O pH do limão e do estômago 1,6, 1,8. Então o limão tem esse efeito espetacular de como se você tomasse água alcalina, que você deve usar. Amanda, Ibirá, tem várias águas que tem pH acima de 7,5, 8, às vezes até 9,5. Tem aparelhos hoje que fazem o pH da água funcionar próximo de 9, 9,5 também. São espetaculares. 10 minutos após o copo de água com limão, meio copo de água com 2 gotas de iodo dentro dela. Solução de Lugol a 5%, 2 gotinhas, mexe e toma. Tomou, já pega uma colher de sopa de óleo de coco, outro preventor de Alzheimer, e toma em cima uma colher de sopa de óleo de coco. Pronto, está ali cuidado o dia seu, em termos de prevenção, super simples. Um copo de água com limão pela manhã, com um canudinho, depois de 10 minutos, meio copo de água com 2 gotas de iodo, mexe e toma, e aí pega uma colher de sopa de óleo de coco e toma. Está resolvido o problema. Bom, o que eu queria falar também é o que a gente pode fazer, drenagem linfática no chuveiro, para desintoxicar alguns metais. O choque térmico. Vocês entram no chuveiro quente, o chuveiro quente vasodilata, vai todas as toxinas para suas pernas e para os seus pés, vai todo o ácido úrico, vai toda a inflamação para mãos e pernas. 2 minutos do término do banho, vocês abrem o banho frio. 2 minutos só. Os poros se fecham, não há possibilidade de gripes e resfriados, porque o poro se fecha. Os vasos arteriais e venosos são colabados pelo frio. E o sistema linfático vai pegar essas toxinas e vai levar até a virilha e até a axila. E de lá, entrar na corrente sanguínea e ser eliminado via rins. Você faz xixi no próprio chuveiro. Esse xixi é extremamente tóxico. Esse xixi tem todas essas toxinas ambientais que eu falei agora, que são desencadeadoras de todos esses males e que os médicos nem vão atrás e fingem que não conhecem. Inúmeros, milhares de trabalhos científicos. Não tem margem a dúvida do que eu estou falando agora. Não tem uma margem a dúvida. São certezas. Nós não devemos ficar dentro de um monastério, porque a depressão leva ao isolamento. Nós temos que fazer com que a gente reconheça, em primeiro lugar, a nossa tristeza. É o primeiro passo para você sair de uma depressão. Reconhecer a sua tristeza, não camuflá-la. E aí procurar um profissional dessa área, pode ser um psicólogo, procurar um profissional dessa área. Segundo, liberar o perdão. O perdão é um saco de 20 quilos que você anda nas suas costas o dia inteiro. Só te causa malefício. Para a pessoa que você brigou, ela nem está sabendo. Não vai causar problema nenhum para ela. Libere o perdão. Reconheça a tristeza. Libere o perdão.
Não fique em isolamento. E principalmente, reconheça Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha fé na capacidade dele, mas faça a sua parte também, porque Deus só age quando o humano agiu na parte dele. Faça o natural, que Deus faz o sobrenatural. Faça o crível para Deus fazer o incrível. Faça o possível para Deus fazer o impossível. Porque sem Deus é difícil a gente estar nesse mundo e não caminhar com esse mundo. Jesus falava: vocês vão estar nesse mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Então, para isso, vocês têm que ter essa fé, esse embasamento, e mais importante também junto, o equilíbrio nutricional, a epigenética, que Deus tanto instruiu a gente. Eu poderia falar, eu estava pensando, depressão, transtornos de ansiedade, eu poderia falar 8, 9 horas aqui. É muito assunto, é muito assunto. Se eu for falar em campos eletromagnéticos que a gente usa, é mais 2, 3 horas de explicação. Se eu fosse falar em rotinas, por que a criança até os 6 anos de idade dificilmente tem um quadro depressivo, ela gira a todo instante. Esse ato de girar faz o inconsciente aflorar na parte consciente. Após os 6 anos ela é proibida de fazer isso, pela professora, pelo pai, pela mãe, e aí começam os problemas. Então, de uma maneira global, nós temos que saber que nós vivemos num mundo contaminado, num mundo poluído por todos os tipos de poluentes, inclusive por ser humano. E nós temos que ter uma tolerância e um amor e uma compreensão maior por eles. O primeiro passo é vocês saberem da verdade. É só a verdade, segundo Jesus, que vai nos libertar. Se vocês não sabem da verdade, vocês usam produtos que corrigem um sintoma e dão 40 outros. Vocês vivem numa farmácia de medicamentos, tá? Foi feita uma pesquisa de 9 grandes cidades, cujos pacientes duraram de 110 a 115 anos de vida, livre de doenças mentais e físicas. As zonas azuis, eles tinham 3 coisas em comum: um cálice de vinho tinto seco do Porto todos os dias. Resveratrol, limpa todos os vasos sanguíneos por dentro. Azeite de oliva extra virgem, não o nosso. Não sei se vocês sabem, o nosso azeite de oliva, pelo Senado, há 12 anos atrás, possui 15% de óleo de soja. Então azeite de oliva nosso não presta. É sujo, não presta. Azeite de oliva extra virgem tem que ser importado, que não seja falsificado, importado. Azeite de oliva. Então eles usavam um cálice de vinho tinto seco do Porto todos os dias, azeite de oliva extra virgem, e caminhava o dia inteiro, porque nessas cidades não tinha carro e não tinha academias. Eles tinham que caminhar o dia todo. Aí, o que nós fizemos? Pegamos essas 9 zonas azuis e fizemos 45 exames laboratoriais para ver o que batia nessas 9 zonas azuis. E o que batia? Triglicérides abaixo de 150. Responsável: pouco consumo de açúcar, pouco consumo de carboidratos. Vocês consumindo açúcar, carboidrato, glúten, vocês estão, quando vocês consomem, as gorduras suas formam citocinas inflamatórias, anticorpos, que vão até o cérebro matar neurônios, suicidar neurônios, causar apoptose neuronal, morte neuronal. Então, toda vez que você comer arroz, feijão, massas, pães, cerveja, refrigerante, doces, toda pizza, toda vez que vocês ingerirem isso, vocês têm que se lembrar que vocês estão detonando o cérebro. E o cérebro sofre sem dor, porque não tem receptor para dor. Não é que nem você ter uma inflamação no corpo,
Você tem dor, calor, rubor, edema. Você procura o médico, mas já está com o diagnóstico. É só ele fazer um raio-x, uma ressonância e pronto. O cérebro sofre silenciosamente por 70, 80, 90 anos, 4, 5, 6 vezes ao dia, até vocês desencadearem uma doença neurodegenerativa. Alzheimer, demência, Parkinson, esclerose, depressão, transtornos de ansiedade, epilepsia, e aí vai fora, inúmeras coisas. Então, diminuir o máximo possível o consumo de açúcar. O óleo de krill, aquele substituto do ômega 3 que eu falei, quando vocês usam, eles impedem que 80% dos neurônios sejam destruídos pelos anticorpos, pelas citocinas produzidas por nossas gorduras no cérebro. Ele acarpeta o cérebro em 80%. Então é um produto de extrema validade, é um produto muito bem-vindo, tá? Todos os energéticos, quando usados com moderação, a cafeína, pela alfa-xilonidase, impede degeneração beta-amiloide do cérebro, impede Alzheimer, junto com a vitamina D e junto com óleo de coco. A cafeína, o ginseng, a marapuama, catuaba, guaraná, açaí, todos esses produtos podem ser usados com moderação. E um produto espetacular para o cérebro chama-se melancia. Primeiro porque tem um nível de carboidrato baixíssimo, um índice glicêmico baixíssimo. Não vai despertar a maldita insulina, não vai formar 85% de gordura e estragar todo o corpo seu. Você usando a melancia te dá muita alegria e uma disposição incomum. Mas uma disposição que não forma radicais livres. Ela não forma. E depois dessa disposição, ela vai provocar um relaxamento mental e físico. É importantíssimo também a melancia. Em suma, eu queria falar muito mais coisas, inúmeros assuntos, mas eu acho que deu para dar uma pincelada global sobre depressão e transtornos de ansiedade, que vocês podem não ter para o resto da vida, se vocês corrigirem o meio biológico seus. E se vocês aprenderem a reeducar os seus posicionamentos diante das crises. Vocês nunca mais vão ter. Porque o meio biológico equilibrado é um alicerce, é uma estrutura para que vocês não tenham doenças crônicas, que não existe mais doenças crônicas. O que existe é o meio biológico desequilibrado. Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao Felipe, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ter me convidado. Gostaria de agradecer a todos os que participaram desse evento, esperando ter sido útil naquilo que eu expliquei para vocês. Meu muito obrigado.